passar a palavra a Guilherme. Vai dar. Muito obrigada primeiro. Muito obrigada, Dr. Vilar, que foi mesmo valiosíssima a sua contribuição. Mas haverá ocasião, quando o público se começar a manifestar, que espero que o faça, de discutir todos estes pontos que são decisivos para a ninguém poder ser livre de deitar para trás das costas aquilo que está a acontecer e perceber-se a quanta parte de responsabilidade no que está a acontecer e promover todas as formas de resistência próprias daqueles que estão a tomar conta das suas responsabilidades e não de outras imaginárias, não é? Que não interessam em absoluto. Então, muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria muito de dizer que estou muito contente de estar aqui e estar aqui com a Maria Filomena Molder. Acho que foi qualquer coisa de muito importante que me aconteceu e aconteceu se calhar às duas. Há muito pouco tempo foi este encontro e a forma como muito rapidamente organizámos isto. Depois também queria dizer que está aqui o espelho, que eu acho que tem muito a ver com o nosso propósito também aqui, a nossa preocupação. Curiosamente eu recebi isto ontem pelo correio e imediatamente pus dentro da pasta para trazer hoje, e está aqui uma pessoa também que tem vários exemplares, portanto se quiserem podem depois também aceder a ele. Eu vou um pouco responder muito rapidamente àquela questão que está no nosso apelo. Propomos uma discussão que evidencia o papel dos saberes e das atividades criativas como instrumentos de análise do momento presente. Ora, como sabem, eu estou ligada à história e coloquei uma questão: será que a história, a pergunta é esta, será que a história nos pode fornecer algo de preventivo? Eu tenho que dizer desde já que, contrariamente àquela ideia que é quase um lugar comum, a história nunca se repete. No sentido de se apresentar exatamente da mesma forma como noutras épocas passadas, pois os eventos e acontecimentos estão sujeitos a vários fatores determinantes, em conjunções diversas, além de a cronologia, com os seus contextos específicos, o impedir. Se isso fosse possível, poder-se-ia prever o futuro, à maneira, por exemplo, que a economia acha que pode prever o futuro, e nós temos visto de que forma tem previsto o futuro. Dito isto, é importante o conhecimento da história e penso não precisar de dizer porquê, mas uma das razões é que ela revela, como diz a professora Filomena Molder, temos discutido esta questão, matrizes. Uma célebre frase diz que um povo sem história e sem memória está condenado a repetir o que parece contradizer o que eu disse acima. A história realiza um duplo trabalho de luto e de memória, sendo esta inseparável do esquecimento. Enquanto conhecimento, a história é uma tomada de distância que permite ao investigador e ao historiador e ao professor e ao leitor de história libertar-se do passado e ter em conta as mudanças ocorridas nas sociedades. É sempre uma tentativa de reconstrução, de compreensão, de narração desse passado. E agora vou citar Foucault. É na medida em que os homens do passado estiveram lá, com os seus projetos, os seus medos e esperanças, deixando a sua marca e impressão no mundo onde nascemos, que eles exercem ainda uma influência sobre a nossa existência atual. Eles deixaram-nos valores e significados culturais, uma pré-compreensão do mundo e do ser humano sedimentada e transmitida através de gerações. Por isso, mantemos uma dívida relativamente a eles, mesmo quando nos esforçamos subtraímos à sua influência. Isto é uma frase de Paul Ricoeur. A história, enquanto escrita historiográfica, tem a dupla característica de ser um ato de sepultura que, ao mesmo tempo, nos alerta para as ações dos homens e mulheres do passado e para o que eles ainda têm para nos dizer. E, na narração das suas vidas, nos indicam possibilidades futuramente realizáveis. Por um lado, a representação e a escrita histórica não se limita à análise distanciada do passado, mas, por outro, contribui também para a história em curso e a história por fazer. E agora vou utilizar alguns exemplos atuais que nos podem ajudar, quer por comparação com outros exemplos do passado, ou por diferenciação desses mesmos exemplos.
No primeiro caso, gostaria de referir o Estado Social e a questão assistência e caridade no Estado Novo. Ele indica-nos muito um debate que está presente na sociedade atual. Enfim, é um debate surretício, mas que continua presente. E acho que estudar o que aconteceu no Estado Novo pode nos iluminar ou alertar para determinados discursos. E eu quero falar do discurso de caridade, Estado Social, que não é Estado Social unicamente para os pobres, e o Estado Social tal e qual como nós o temos erguido durante estes últimos 30 anos, por mais erros que ele tem. Por outro lado, também é interessante nós revisitarmos, sabermos o que é que aconteceu, por exemplo, em 1929, revisitar essa crise económica e perceber que a crise política, da política e dos políticos levou à emergência de ditaduras na Europa, nesse momento. No segundo caso, diferenciando do passado, e aqui se vê que a história nunca se repete, o fim dos programas culturais, como por exemplo, posso só dar o exemplo da Câmara Clara no Canal 2, o propósito de privatização da RTP, com notícias de que o grupo do Correio da Manhã e um grupo do ano ficariam com 49%, indicam que a ditadura dos nossos dias é muito diferente da ditadura da qual eu falei há pouco, dos anos 30 e 40. Essa ditadura já não precisa de um aparelho de censura, mas precisa sim de controlar global e mundialmente a comunicação social e os meios de imprensa e audiovisuais, à maneira do Big Brother orwelliano ou do totalitarismo caracterizado por Hannah Arendt. Por isso, em vez de soluções, propõe meios para chegar a elas. E os meios são compreender o que se está a passar, não se isolar. Falou-se muito aqui de relacionamento entre uns e outros. Eu acho que é isso, aquela atomização da qual falava a Hannah Arendt, da questão do totalitarismo, que é muitas vezes criticada, mas é muito interessante, porque é verdade que nós temos cada um no seu pequeno jardim e muitas vezes não temos contacto com o jardim e com a pessoa do lado. Portanto, não se isolar e, por contrário, ligar-se aos outros, discutir com eles, com empatia e compaixão, palavras que parecem muito portanto, da linguagem da religião, mas que não é. Compaixão é a paixão pelo outro e vermos no outro, colocarmos na parte do outro, é a atitude empática. E, finalmente, debater e apresentar alternativas políticas e, por isso, organizarmos esta sessão hoje. Muito obrigada.